E aí você começou a clinicar. Sim, comecei cedo, porque aí eu fui fazer um estágio com um professor, Oswaldo Said, Certo. que era psiquiatra, e eu fui assistir uma palestra dele no 2º ano. E aí eu perguntei para ele como é que era a psiquiatria. Ele falou, você quer conhecer? Então vamos comigo para o hospital. Aí fiz com ele, me ensinou tudo. Sério? Até hoje. Eu me lembro que a primeira vez ele falou assim, faz uma história daquele paciente. Era um paciente esquizofrênico, crônico, horrível, assim, de lidar. Entendi. E ele falou, vai lá, faz a história. Eu fui, fiquei, o paciente ficou tranquilo. Na semana seguinte, ele falou assim, parabéns pelo jeito que você lidou com ele. Agora, deixa eu ver sua história. Mostrei a história, ele olhou e falou, está péssimo. Aí eu falei, então me ensina. Que legal. Como é que é? Olha que atitude bonita. Aí assim, ele falou, ensina. olha, então vamos lá. Eu falei, me ensina. Eu não sei, né? Aí ele falou, você tem que fazer assim, você tem que pesquisar a história pregressa, você tem que... A história de família, você tem que botar... Quando que começaram os sintomas dessa crise agora? Aí ele me fez uma coisa, anamnese. Tinha todas as coisas. Semana seguinte, eu trouxe de volta a anamnese pronta. Certo. Aí ele falou assim, tá brilhante. Olha aí. Então, assim, essa questão... Eu tenho muita facilidade de dizer, me ensina. E não tem vergonha nem constrangimento. Que maravilha. E se um dia você me fala alguma coisa, Reginaldo, que eu falo assim, eu não sei isso. Você podia me dar só uma palhinha? Olha que legal. Porque assim, eu não tenho pretensão de saber tudo. Não é nosso papel, né? Não, pelo Eu também contrário. sou eterno aprendiz. Exatamente, que sejamos. Eu acho que a gente vai... O dia da nossa morte, alguma coisa a gente vai aprender ainda. Eu espero. Deus tem que me dar alguns minutos em particular, que eu tenho umas perguntas que eu... Olha, Deus, me aguarde no céu, pelo amor de Deus. Com certeza. E me responda. Estaremos lá na fila. Porque tem gente que fala assim, mas besteira, isso não existe. Eu falo, gente, não tem problema, vocês vão para onde vocês quiserem. Depois que eu me for, eu vou pegar a filazinha da luz. Olha aí, tá? que Se maravilha. vocês estiverem lá, o que a gente se vê, senão também tá tudo ok, entendeu? Aí, esse aspecto, o tempo que você esteve na parte clínica, para você passar a ser uma escritora, como que foi essa transição? Olha, foi bem depois, porque eu me formei muito cedo, eu cliniquei, atendia bastante, Certo. tanto em hospital público, hospital particular, consultório, gostava muito. E aí eu comecei a ver que os casos dos pacientes eu levava na minha cabeça em forma de história. Aquilo fazia um filminho. Então, às vezes, eu chegava em casa, eu queria escrever a história daquele paciente exatamente como aquele filminho. Então, eles me falavam assim, porque lá em casa... Eu não perguntava como é que era a casa, se era rosa, se era... Tá. Mas no filminho, Entendi. eu colocava os personagens. Quando ele falava minha mãe, eu imaginava a mãe daquela pessoa. Se era como eu imaginava, não sei. Mas eu imaginava aquilo tudo e eu arquivava como se fosse uma história. O que aconteceu? Depois de um tempo, essas histórias começaram a querer nascer. Entendi. Aí eu fui trocando sempre nome, sexo, idade, origem, para preservar as pessoas. Muitas falaram, não, pode botar, mas eu nunca quis. Né? E aí começaram a nascer os livros. Tanto que as pessoas falavam assim, escreve sobre isso. Falei, gente, eu não escolho o livro me escolhe. Entendi. Tanto que a editora, eu estou na Globo Livros já há um tempo, e meu editor é muito bacana, que ele fala assim, você está querendo escrever sobre o quê? O que está rondando a sua cabeça? Que bom que eles te respeitam. Muito. Porque aí vieram outras editoras e falavam assim, a gente quer que você escreva sobre isso. Eu falei, nesse momento... Não é assim que funciona. Não, pode ser com outros. Eu acho que tem escritores profissionais que devem fazer muito bem, mas eu não, porque assim, a minha escrita nasceu do meu atendimento. Entendi. Hoje tem alguma coisa que já não é tão ligado? Tem, mas tudo originou ali. Aquela observação das pessoas. Porque quando você é um psiquiatra, ninguém te procura, Reginaldo, você deve saber isso também, na tua área, para dizer que está feliz. Verdade. Raríssimo. Eu doutrinei meus pacientes para ter esse hábito. Tipo assim, olha, você está péssimo, mas um dia você vai estar bem. Me manda uma mensagem quando você estiver bem. Para abrir os tais caminhos... Ninguém faz isso comigo, viu? Generosos. Não, mas faz. Comigo não faz. Não, mas você pede e cobra. Tá porque bom. aí eu mando... Agora, então, ficou muito fácil, né? Com o WhatsApp, eu boto assim, e aí, tudo bem?
sabe? A pessoa, nem te falei, eu fui não sei que fiz uma viagem. Por que não me mandou a foto? Que Eu legal. também gosto de boas notícias. Mas isso é um lado humano seu, né? Isso é uma característica sua. Há profissionais que fechou a porta, um abraço pro gaiteiro. Não. Dali para lá, vire-se, meu filho. Não, olha... Graças a Deus que você meus não... pacientes... Se cria um vínculo. Enquanto eu clinicar, e agora eu já estou deixando, né? Todos os meus pacientes têm meu celular, direto. Poxa, então, olha, assim, louvável. Quando alguém falar assim, eu já vi gente falando assim, eu sou paciente da Ana Beatriz. Eu falei, mas como é paciente? Se é paciente, tem meu celular. Entendi. Você já descarta aí. Mas esse então, é todo o diferencial seu. Parabéns. Eu acho... Sim, é porque eu trato exatamente como eu gostaria de ser tratada mesmo. Então, sabe... E eu acredito que o que você está recebendo hoje é o que você tanto deu para os seus pacientes e para o mundo. Eu digo que eu recebo até mais do que eu dei. Está faltando dar mais. De outra forma, de Entendi. alguma outra... Porque, assim, o universo é muito generoso comigo. Não posso reclamar.